e assim a gente vai crescendo e evoluindo. Amém? 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Deus, nós te damos todo louvor essa noite, nós queremos inclinar o nosso coração à tua santa palavra. Nós queremos que o Senhor tenha uma porção para liberar o nosso coração essa noite. Nós não queremos estar dispersos e distraídos. Tira, Senhor, desse ambiente tudo aquilo que rouba a nossa atenção, tudo aquilo que talvez mexe conosco, nos tira do centro que é a tua palavra, que nós possamos ser impactados essa noite pela tua palavra, que o nosso estilo de vida mude. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, como o assunto que nós vamos trabalhar é um assunto grande, eu não conseguiria fazer isso em uma pregação só, né? De manhã deu o que fazer para eu conseguir fazer essa daqui no tempo que eu devia fazer. Então, hoje nós não procuramos resolver todo o problema, nós vamos por partes. Hoje o nosso foco principal é entender a questão das fortalezas e entender como essas fortalezas vão parar dentro de nós. Qual é a intenção com essa ministração de hoje? É você dizer dentro do seu interior, basta. O inimigo até hoje pode ter tentado e pode ter talvez criado fortalezas dentro do meu coração, mas a partir de hoje eu digo chega. Eu vou viver um novo tempo, eu não vou deixar com que as mentiras, com que o engano do inimigo venha sobre a minha vida. Querido, o que Paulo está querendo dizer a respeito desse texto, quando ele usa o termo fortaleza, ele está se referindo a uma estrutura fortificada que cercava uma cidade. Então, nos tempos antigos, talvez nos tempos medievais, a gente possa dizer assim, eles construíam em volta da cidade uma fortaleza. Eram muros muito altos e largos, feitos de pedra mesmo, de pedaços de rocha, para que a cidade ficasse segura, para que os inimigos, quando viessem, não conseguissem atacar e adentrar a cidade. Assim eles protegiam o território que era deles. Paulo está usando uma figura de linguagem que é positiva, para falar de algo que o inimigo faz dentro do nosso interior. Ele está usando essa linguagem para mostrar como o Satanás tenta trabalhar dentro de nós, criando muros de proteção em áreas que ele recebe autoridade para trabalhar, para que a gente não consiga romper com esse ciclo e não consiga viver coisas novas da parte do Senhor. Então, para nós, querido, a explanação que a gente pode trazer para os nossos dias, para nós hoje, é que Satanás procura estabelecer na nossa mente fortalezas para impedir que a gente cresça em áreas da nossa vida. Ele procura estabelecer muros de pedra para impedir que a presença de Jesus venha e opere libertação no nosso coração. São áreas dominadas pelo inimigo, porque nós o damos acesso, nós lhe damos liberdade e autoridade. Pastor, como é que a gente faz isso? Toda fortaleza é constituída por pequenas mentiras do inimigo, que quando a gente deixa entrar no nosso coração e se tornar uma verdade, criou-se ali uma fortaleza. Toda vez que eu acredito em uma mentira de Satanás, uma fortaleza é estabelecida no nosso coração. Basicamente, a gente pode denominar como existentes 3 níveis de fortaleza. O primeiro deles é o nível de fortalezas culturais. São talvez ações, valores e costumes de uma região específica, né? Por exemplo, nós temos no nosso país cidades que são conhecidas por pecados específicos, como prostituição, tráfico de crianças, jogos de azar, falsas religiões, violência, sabe?
cidades do nosso país que são conhecidos por causa de festas pagãs que desagradam ao Senhor. Isso tudo são fortalezas que vão se erguendo na cidade. E querido, o único jeito de romper com esse nível de fortaleza é através de arrependimento, intercessão, muito choro. E aí vem um romper de Deus, curando as nossas cidades, curando a nossa nação. O segundo nível de fortalezas é o que a gente pode chamar de fortalezas cósmicas. São causadas por, talvez você já tenha ouvido a palavra espíritos territoriais. São espíritos que são enviados a uma grande região, a área geográfica, abraçando e derramando sobre aquilo perversidade e ideias malignas. Hoje a nossa nação está sofrendo isso, não está? Existe uma fortaleza querendo se erguer sobre a nossa nação, e eu poderia citar uma delas, a ideologia de gênero. Dia 11 agora, novamente vai ser discutido e votado, porque eles continuam tentando instalar nas nossas escolas ideologia de gênero, para que as nossas crianças aprendam desde pequenininhas que elas podem escolher o que elas querem ser. Isso são fortalezas que o inimigo tenta colocar dentro de uma nação, para que os valores dessa nação sejam corrompidos e a glória de Deus seja afastada. E o terceiro nível de fortalezas, e é esse que nós vamos lidar nesses 3 dias aqui, são as fortalezas pessoais. São fortalezas na mente, né? Uma coleção de ideias distorcidas por Satanás, gerando em nós um padrão de comportamento. Pastor, como essas fortalezas vão parar lá? Em primeiro lugar, através de setas lançadas pelo inimigo na nossa vida. São pequenas palavras ou pensamentos mentirosos que ganham o lugar de uma grande verdade, gerando então uma fortaleza que o inimigo pode atuar. Palavras, queridos. Sabe, tem gente que ouviu crescendo dos seus pais, dos seus familiares, palavras como: você não consegue, você é burro, você não vai ser feliz, isso aqui não é para você. E aos poucos essa mentira, essa palavra mentirosa de Satanás vai entrando dentro da sua mente, vai entrando dentro do seu coração, e aquilo torna uma verdade para você. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não vou ser feliz, eu não mereço a felicidade. E quando essa mentira, essa palavra lançada pelo inimigo sobre a nossa vida, ela ganha um lugar de verdade, o inimigo instaura ali, inaugura ali uma fortaleza onde ele pode trabalhar. Pastor, isso vai me impedir de ir para o céu, isso vai me impedir, não, isso vai te impedir de ter uma vida abençoada aqui na terra, porque Deus não tem bênçãos para nós só lá no céu. Quantos de nós crescemos com palavras permeando a nossa vida? Esse menino só dá trabalho, essa pessoa não tem jeito. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Mãe, pai, tome cuidado com as palavras que vocês liberam sobre os seus filhos. Quantas vezes nós liberamos palavras e a gente não sabe, mas o inimigo está usando essas palavras para criar dentro do nosso coração, do coração dos nossos filhos desde pequeno, fortalezas que vão atrapalhar a vida deles lá na frente de uma forma que você não tem ideia. Miguel está dormindo ali. E o Miguel, ele tem um nível de preguiça grande. Então, por preguiça, sempre que ele vai fazer alguma coisa a primeira vez, em vez de tentar, ele fala para mim assim: pai, faz para mim que eu não consigo. E toda vez que ele fala isso, eu digo para ele assim: você consegue sim, você é inteligente. Senta aí, tenta. Vou colocar pai, eu não consigo colocar o tênis. Senta, eu vou te falando e você vai conseguir. E quando ele consegue, eu digo para ele: viu como você consegue? Viu como eu falei que você é inteligente? Quantas vezes nós liberamos palavras sobre os nossos filhos? Quantas vezes nós liberamos palavras sobre o nosso cônjuge?
Quantas vezes desde o namoro, um já vai liberando palavras sobre o outro, e isso vai percorrer o casamento inteiro, porque a palavra já foi liberada, e o inimigo está trabalhando. A palavra diz em Provérbios que na nossa língua há poder de vida e de morte, e quem bem o usa, comerá do fruto dele. Sabe, querido, eu não posso impedir que as pessoas liberem palavras sobre a minha vida. Eu não posso impedir que uma pessoa que sai da igreja fica falando palavra de maldição contra a minha vida, contra a vida da igreja. Eu não posso impedir, posso? Ir lá e costurar a boca da pessoa? Mas eu posso escolher, a hora que eu ouvir essa palavra, se eu vou deixar ela entrar no meu coração e eu vou tomar como verdade, ou se eu vou repreender e vou dizer: inimigo, eu não vou dar lugar para você. A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor, a palavra de Deus diz que eu sou abençoado. Eu não posso impedir que as pessoas liberem palavra, mas eu posso decidir o que eu vou fazer com a palavra que a pessoa liberou. Mas além de palavras, o inimigo usa também pensamentos, setas na mente que são lançadas sobre a nossa vida, e Satanás é esperto. Se você estiver aqui sentado e for fazer alguma coisa, e vir uma voz na sua orelha e falar assim: você não vai conseguir, você vai falar: credo, sai daqui em nome de Jesus, não vai? Então ele lança uma seta na nossa mente, e essa seta é sutil, porque parece que eu estou pensando: eu não vou conseguir, eu não consigo perdoar, eu sou feio, eu não sou amado, ninguém se importa comigo. E querido, esses pensamentos vêm sutilmente à nossa mente, como se eu mesmo estivesse pensando, e de repente eu começo a acreditar nisso. É verdade, ninguém me ama. O inimigo conseguiu o que ele queria, inaugurou uma fortaleza. Querido, você precisa filtrar os seus pensamentos, você precisa filtrar aquilo que anda rondando a sua cabeça, você precisa filtrar aquilo que anda rondando as suas emoções, você precisa filtrar aquilo que anda rondando a sua alma. A palavra vem nos dizer em Efésios capítulo 6, verso número 16: sobretudo, tomem o escudo da fé, o qual é poderoso para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que eu gosto nesse texto? Ele não está dizendo: espere alguém pegar o escudo e proteger você. Ele diz: toma você o escudo da fé. Se defenda de palavras, se defenda de pensamentos. Pastor, você está querendo dizer que quando alguém libera uma palavra contrária sobre a minha vida, eu tenho que ir lá brigar? Não, eu tenho que repreender. Quantas pessoas que já liberaram palavras sobre a nossa vida? Sorria e acene. Tá bom, querida. A hora que eu viro as minhas costas, Deus, eu rejeito essa palavra, eu não aceito essa palavra sobre a minha vida. Quantas vezes eu sou tentado, querido, a pensar coisas talvez que não deveria, sabe, está surgindo alguns projetos novos aí, e de repente, uma grande mobilização que vai acontecer na nossa nação, e de repente eu tenho uma reunião com um pastor que diz assim: olha, eu estava orando e Deus colocou você no meu coração, eu quero que você esteja junto comigo. E querido, eu fui tão tentado naquele momento a vir na minha cabeça pensamentos como dizendo assim: tem tanta gente boa, para que eu? Chegar no meio de uma reunião com esses pastorzão aí grande, eu não vou saber nem falar, eu vou querer tocar primeiro para ver se é de verdade, vou passar vergonha. Deixa. Mas naquele exato momento em que esse pensamento vem no meu coração, eu aqui dentro da minha mente, e tudo isso acontecendo, e o pastor sentado tomando café comigo, e aqui dentro eu guerreando, eu lutando, eu disse: Senhor, eu rejeito essas palavras, eu rejeito esse pensamento não provém do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos faria sentar com príncipes,
E se o Senhor achou por bem Senhor, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Sabe, querido, quando Isaías é chamado, quando Isaías tem aquela experiência gloriosa com o Senhor, e o Senhor fala com ele, e o Senhor o toca, a primeira reação que Isaías tem é dizer: ai de mim, porque eu sou pecador, e habito num lugar de gente impura, e os meus olhos viram o Senhor. Querido, o que é essa palavra que salta da boca de Isaías? Diga comigo: fortaleza. Ele cresceu ouvindo alguém dizer: olha, essa cidade é uma cidade de gente perversa, é uma cidade de gente de boca suja, é uma cidade de gente que não ama o Senhor. E de repente aquilo se torna uma verdade na vida dele, e de repente quando o Senhor olha para ele, quando o Senhor o chama, quando o Senhor o escolhe, diz: é você que eu quero usar, ele diz: ai de mim, e ele solta toda aquela parafernália que ele cresceu ouvindo talvez a sua vida toda. E para não ter dúvida, a palavra diz que o Senhor toca nos lábios dele. E se tivesse alguma dúvida, o Senhor diz para ele: os seus lábios são purificados e a sua iniquidade é tirada. Sabe, querido, nesse momento o Senhor está quebrando uma fortaleza no coração de Isaías, e está dizendo: você não é o fruto de onde você nasceu, você não é o fruto da família que você está inserido, você é o fruto do meu sonho, do meu projeto, e você vai cumprir todo o meu projeto aqui na terra. Você não é fruto de palavras, você não é fruto de pensamentos, você é fruto do sonho de Deus. A palavra diz: antes mesmo que você se formasse no ventre da tua na madre da tua mãe, eu já te conhecia e já te chamava pelo nome. Em Salmos a palavra vai nos dizer: ó, quão espantoso é como o Senhor me formou de forma assombrosa. O inimigo vai querer lançar palavras, lançar pensamentos, criar fortalezas no seu coração, dizer para você que você não é bom, que você não é capaz. Erga o escudo da fé, repreenda essas palavras e diga: não vou acreditar nessas mentiras. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, o Senhor está comigo. Quer mais salmos? Tu és a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Olha carinhosamente para alguém que está perto de você e pergunta para ele assim: qual palavra ou pensamento tem permeado sua vida? Diga: você não é nada disso. Diga para essa pessoa: você é filho ou filha amada do Senhor. A segunda maneira como as fortalezas se formam na nossa vida, preste atenção. Em primeiro lugar, eu falei sobre a ação do inimigo. O inimigo lançando palavras, o inimigo lançando pensamentos. Mas agora eu não vou falar do inimigo, porque a segunda forma como fortalezas são criadas na nossa vida é através do pecado. Sabe, quando nós pecamos, nós damos a Satanás autoridade para vir sobre a nossa vida e trabalhar em nós, ou melhor, contra nós. Uma vez que ele tem autoridade, ele vai acrescentar mais força a esse pecado, criando uma fortaleza para que eu e você não consigamos vencer, ou seja, romper com o padrão de pecado. Você já viu alguém que está há tanto tempo preso num pecado, e de repente essa pessoa diz assim: pastor, eu não consigo parar. O que é isso, pastor? Fortalezas. Houve pecado, instaurou uma fortaleza, e o inimigo vai te prender naquilo. A palavra vai nos dizer em Filipenses: aquele que é vencido torna-se servo daquele que o venceu. Quando você é vencido pelo pecado, você se torna servo do pecado.
Tiago, capítulo 1, verso 14, vai nos dizer: mas cada um é tentado quando é atraído e enganado pelo seu próprio mau desejo. Depois, havendo esse mau desejo concebido, ele dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Sabe o que esse texto está dizendo? Nós somos tentados, e não tem nada de errado com tentação, irmão. Você vai ser tentado sempre. Mas ele está dizendo: nós somos tentados pelo mau desejo que há dentro do nosso coração. E ele vai continuar, e ele vai dizer: quando esse mau desejo dá luz, ele dá luz ao pecado. Pastor, quando o pecado é concebido como pecado? Quando ele sai de um desejo e ele entra em uma ação. Ele está dizendo: vocês são tentados, mas são enganados pelo próprio mau desejo que há no seu coração. É por isso que o salmista diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, querido, todos os dias quando nós nos levantamos, nós precisamos pedir ao Senhor: sonde o nosso coração. Sabe, querido, eu não acredito em grande homem de Deus que caiu. A pessoa estava bem, cheia do Espírito Santo, no fogo ali, de repente, amanhã, hoje cheio do Espírito Santo, amanhã, caiu no pecado. Existe um mau desejo, que está sendo alimentado, que está sendo acariciado, e de repente você se pega pensando, fazendo aquilo, e de repente você parece que começa a sentir até o cheiro do pecado, e de repente você vai indo, e você vai abrindo brechas, e você vai abrindo concessões. Daí a hora que você abre o seu olhinho assim: estou pecando. Ninguém cai do dia para a noite, querido, é um processo. Começa um mau desejo, começa um desejo por aquilo que é errado, começa um desejo por aquilo que não agrada o Senhor, que eu vou acalentando, que eu vou cuidando dele, e de repente, depois de um processo alimentando aquele desejo dentro de mim, ele se torna pecado. Eu vou lá e faço e caio. Querido, eu preciso sondar o meu coração todos os dias. Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas eu vos digo, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Oi? Tudo bem? Querido, eu preciso resistir aos maus desejos que existem dentro do meu coração. Sabe, querido, a palavra de Deus não mudou. O Senhor continua exigindo que a gente se esforce para não pecar. Pastor, mas eu não posso pecar, porque senão eu vou para o inferno. Querido, ir para o inferno é só o final da trilha. Tem a ver com amar ao Senhor, tem a ver com agradar o coração de Deus, tem a ver com não querer que a minha vida seja só um resquício aqui na terra, tem a ver com viver o céu aqui na terra, não precisa esperar chegar lá. São pequenas concessões. Ninguém que está alcoólatra começou alcoólatra, foi uma pequena concessão, não foi? Só um pouquinho, pastor. Mas a palavra diz que um abismo vai chamando outro abismo. Ninguém que trai, que comete adultério, cometeu adultério do dia para a noite. Sansão foi brincando com o pecado, não foi? Apaixonadinho,
E ele foi brincando, vai, conta o segredo. Ah, se você me amarrar com corda nova. E ela vai lá e amarra ele com corda nova. E ela grita, olha, os inimigos estão vindo. Irmão, quantos dias essa brincadeira não durou? Quantos dias esse flerte não durou? Mas querido, mais dia ou menos dia vai chegar a hora de, como eu falei semana passada, o texto fatídico da vida de Sansão. Ele conta o seu segredo. E ele fala, eu vou mais uma vez, eu vou guerrear, eu vou derrubar eles. E a palavra diz, mal sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se retirado de sobre ele. Um dia após o outro, sabe, querido, o pecado não foi feito para ser acariciado, não foi feito para ser um brinquedo. O padrão do Senhor continua, o Senhor continua dizendo na sua palavra, seja santo, porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá a Deus. Resistam ao diabo, resista à tentação, resista aos banquetes do inimigo, e ele fugirá de você. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, não brinca com o pecado. Diga, fuja do pecado. Eu e a Marina nos propusemos, a gente colocou um firme propósito no nosso coração, de que a gente queria chegar no casamento intacto, né? Que nem carro, quando você pega carro zero, aquele cheirinho de plástico, sabe? Vamos chegar lá, os dois virgens, e aquela coisa toda. Não é coisa gostosa isso. Não é coisa boa isso. Então, a gente estabeleceu um alerta. A gente brincava e dizia um com o outro, arrepiou, sai correndo. Então eu ia levar ela depois do culto, e a gente ficava ali na frente da casa dela um pouquinho. E de repente, quando dava aquela, gostoso, né? Um olhava para o outro, que arrepiou, né? Um olhava para o outro e falava assim, tchau, Deus abençoe. Querido, já era a nossa deixa. A gente nem ligava. Quando um fazia assim, a gente já sabia. Deu uma arrepiada ali. Mas querido, eu estou falando isso de uma forma, talvez, descontraída, mas isso é uma verdade. Quantos de nós, né, está ali diante do pecado, e arrepiou, não arrepiou? Daí você fala, que gostoso, só mais um cadinho, só um minutinho. Olha para quem está do seu lado e fala assim, arrepiou, sai correndo. O duro que eu nem posso falar o que a gente conta aqui, fica aqui, que agora está indo tudo para a internet, né? E o terceira maneira, como fortalezas são inauguradas na nossa vida, instaladas na nossa vida, é através de falsos ensinamentos. Em 2 Coríntios capítulo 11, versos de 2 a 4, vai nos dizer assim, porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se vocês aceitam um espírito diferente que não tendes recebido, ou até um evangelho diferente que não tendes abraçado, e esse de boa mente o tolerais, os advirto, tomem cuidado. Querido,
talvez hoje, os falsos ensinos dentro da igreja em si, tem sido o maior causador de fortaleza no coração e nas emoções de pessoas. Sabe, o apóstolo Paulo está falando aqui de alguns falsos ensinamentos que se levantaram naquela época. E o primeiro que ele vai dizer é: olha, assim como Eva foi enganada pela astúcia, vocês também são. Satanás enganou Eva. E hoje em dia, talvez falsas pessoas tenham nos enganado também. A gente tem ido pelo mesmo caminho que Eva foi. O desejo de Satanás é que a simplicidade do Evangelho, ela seja arrancada do nosso coração e a gente ande nesse lugar, sabe, de astúcia. O que é astúcia, pastor? É uma maneira de enganar a outros, visando o seu próprio bem. Mesmo que isso desfavoreça, esperteza, habilidade de enganar o outro para ganhar vantagens. Isso não tem na igreja, tem? Você nunca viu isso numa igreja, né? Alguém que quer ganhar em cima do outro. Alguém que age em cima do altar por astúcia. Sabe que está enganando, sabe que o que está falando não provém do Senhor. A palavra vai nos dizer, querido, em Jeremias: ai daqueles que dizem, assim diz o Senhor, quando eu, o Senhor, não disse nada. Queridos, quantas vezes nós somos enganados pela astúcia, e isso fecha o nosso coração para nos relacionarmos de novo. Sabe quantas pessoas são enganadas em um relacionamento e de repente agora não conseguem se relacionar com mais ninguém? Quem aqui já viu alguém que foi enganada e que de repente ela diz uma frase assim, talvez você nunca tenha ouvido: homem é tudo igual, nenhum presta. O que é isso, pastor? Fortaleza. Foi enganado pela astúcia. A gente pode ouvir isso na política, não é? Já ouviu alguém dizer: político nenhum presta? Não é nenhum, mas também não é tudo que presta, né? Mas por quê? Porque fortalezas foram criadas na igreja. Quantas pessoas foram enganadas, talvez por pessoas que estavam em um lugar de liderança e hoje não conseguem se submeter, não conseguem. Gente que a gente vai às vezes tentar evangelizar, e a hora que você fala a palavra igreja, a pessoa dá até um tique. Querido, quantos nós temos aqui? Talvez você seja uma pessoa dessa que quando chegou aqui era assim. Falava igreja, dava medo. E a gente sabe quando alguém já foi enganado pela astúcia, uma fortaleza está criada no coração da pessoa, porque a pessoa chega para você e diz assim: pastor, eu estou aqui, eu vou ficar aqui, mas eu não quero fazer nada, quero ficar sentadinho. Fortaleza. Eu quero ver primeiro se é confiável, eu quero ver primeiro. Tomé, a gente vira Tomé, não é? Tem que ver para crer. Uma pessoa chegou na igreja, e a primeira vez que a pessoa foi conversar comigo, estava falando com a pessoa, e a pessoa olhou para mim e falou assim: eu não confio em você não, hein? Eu falei: tá bom. Fazer o quê? Anda comigo, caminha comigo, me conheça, e aos poucos você vai confiar em mim. Um outro ensino errado, ele vai dizer: olha, se alguém pregar um outro Jesus. Por que ele está dizendo isso? Primeiro porque naquela época os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. E se ele não é o Messias, como é que ele vai oferecer o dom gratuito da justificação pela fé? Então eles esperavam outro Senhor, não aquele homem. Quando acreditamos em mentiras sobre Jesus, não conseguimos nos relacionar com Ele em toda a sua plenitude. Querido, quantas pessoas que talvez já foram machucadas e hoje elas não conseguem se relacionar com Jesus, não conseguem crer em Jesus totalmente.
não conseguem se render a Ele. Hoje ainda tem gente pregando um outro Jesus que não é esse da Bíblia. Tem gente pregando um Jesus insensível, autoritário, que se você não fizer o que Ele está mandando, se você sair da linha, vai te castigar. Quando, querido, nós ouvimos ou nós somos enganados, o nosso coração cria uma fortaleza e é difícil crer. Pessoas que já foram enganadas por palavras que vinham de um outro Jesus que não era o nosso Jesus e não se cumpriram, e de repente quando uma palavra de Deus é liberada, a pessoa fica: será que é mesmo? Será que essa palavra que o pastor falou é verdade mesmo? Será que esse negócio vai cumprir mesmo? Ele vai dizer: olha, talvez tem gente que vai pregar um outro evangelho. Pastor, como assim outro evangelho? O verdadeiro evangelho é baseado no dom gratuito de Deus e no seu profundo amor por nós. João 3,16 vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Já naquela época, tinha gente sendo enganada por pessoas que distorciam o evangelho. Por gente que não consegue acreditar que o dom de Deus é gratuito. Ele tem que ser por merecimento. Não, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Não, se o seu cabelo não for assim, se a sua roupa não for daquele jeito. Não, se você... Não. Querido, se a gente colocar ali na frente uma barraquinha, escrito bem grandão, suco grátis, e a hora que você chegar ali para pegar o suco, a pessoa que está entregando o suco fala para você assim: passa R$2 para cá. O que você vai fazer? Mas não é de graça? Está dizendo aqui que é de graça. Por que eu vou te dar R$2? Mas a gente é tentado a acreditar que a salvação é um dom gratuito, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer algo para ganhar ela. Querido, eu não estou falando de legalismo, eu não estou dizendo que você pode fazer o que quiser e a sua salvação está garantida, não é isso que eu estou falando, mas querido, quantas vezes nós somos levados, ainda no dia de hoje, continuar vendendo indulgência. Não, paga aqui para abençoar, paga aqui para perdoar o pecado, paga aqui para Deus fazer alguma coisa ali. Isso cria fortaleza no nosso coração, e a gente não consegue acreditar no Senhor, a gente não consegue, sabe, enche a nossa cabeça de que a gente precisa fazer algo, de que precisa entregar algo. Você precisa sacrificar, porque Abraão sacrificou. Daí usa um discurso bonito, não é? Entrega o seu Isaac. Querido, tudo que nós fazemos para o Senhor, fazemos porque o amamos, fazemos porque entendemos os princípios da palavra. Não é uma obrigação, é transbordar. Querido, entregar o seu dízimo aqui não tem que ser uma obrigação, tem que ser uma resposta de amor. A palavra diz: Deus ama quem dá com alegria. Não é só fazer, é a forma como você faz. Não é só corresponder, é a forma como você corresponde. E ele vai dizer por último: se alguém falar de um espírito diferente, e se vocês aceitam isso, toma cuidado. Querido, a igreja daquela época estava
sendo enganada e operada por um espírito que não era o espírito do Senhor, era o espírito de condenação, o espírito de medo, o espírito de escravidão. Quantas vezes pessoas agem como se você fosse propriedade? Isso vale para você também. Quantas vezes você age como se os outros fossem sua prioridade, fugiu até a palavra agora. Propriedade. Deus falou para Adão: domina sobre os peixes, sobre os animais do campo. Mas quando vem Eva, ele não manda dominar sobre Eva. Ele diz: está aqui uma ajudadora, uma auxiliadora. Marido, você não manda na esposa. Esposa, você não manda no marido. Uma auxiliadora. Alguém que vai partilhar a vida com você. Alguém que vai te ajudar a cumprir sua missão. Mulher minha não faz isso. Quem diz que ela é sua? Ela é do Senhor. Toma cuidado. Fechou o parênteses aqui, tá? Foi só um adendo. O espírito de escravidão, querido, nunca fortalece o nosso coração em amor, não nos ajuda a amar e a servir Jesus com alegria e satisfação. A gente vem para a igreja porque somos obrigados. Eu já ouvi gente dizendo assim: não, eu não vou lá não porque eu tenho que ir para a igreja. Eu não tenho que vir para a igreja, eu amo vir para a igreja. Eu não tenho que ir para a célula, eu vou na célula porque eu amo estar com Deus, porque eu amo estar com aqueles que o Senhor ama. Eu troco, irmão, qualquer coisa que tiver para fazer, para estar no meio desse povo aqui. Gente, eu amo vocês. Está entendendo? A palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Você é livre. Então você não faz por obrigação, você não faz porque senão Deus vai te castigar, você não peca porque senão vai para o inferno, você faz porque ama. Você faz porque Ele amou primeiro. Amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Eu correspondo ao amor do Senhor. E isso não tem que ser peso, isso não tem que ser jugo, isso não tem que ser fardo. Romanos 8:1 vai dizer: agora pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Querido, se liberte hoje de todo jugo de condenação sobre a sua vida. Romanos 8,14 vai nos dizer: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viver outra vez com medo de tudo, mas receberam um espírito de adoção, e através desse espírito nós clamamos: Abba Pai. Abba Pai. Paizinho querido. Querido, eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas talvez palavras e pensamentos criaram fortaleza no teu coração. Você acreditou naquilo, que você não ia ser feliz, que você não ia dar certo, que não, para você é tudo diferente. Talvez você chegou aqui em uma fortaleza de pecado, que você diz: pastor, eu não consigo vencer. Talvez você chegou aqui machucado por ensinos falsos. Isso te impede de relacionar, isso te impede de amar, isso te impede de servir ao Senhor de todo o coração. Mas eu quero dizer para você, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Liberdade. Se coloca de pé.
Eu quero orar com você. Talvez ao longo dessa ministração você reconheceu que talvez algumas palavras e pensamentos têm permeado a sua vida e têm feito em você fortalezas. Você já acredita naquelas mentiras. Isso te impede de crescer, isso te impede de avançar, isso te impede de ser abençoada, isso te impede de ser feliz. Talvez você chegou aqui hoje e você reconheceu agora na palavra que existem fortalezas de pecado na sua vida, você não consegue romper. Talvez você chegou aqui hoje com fortalezas no seu coração por causa de falsos ensinos. Mas essa noite, querido, e esse é o foco da nossa oração nesse momento. Eu queria que nós orássemos agora e que você se reconheceu que algumas dessas áreas da sua vida aqui, fortalezas foram levantadas pelo inimigo. Eu quero que nessa oração você diga: chega, basta. Eu rejeito essas mentiras, eu rejeito essas palavras que eu ouvi na infância. Eu rejeito aquilo que eu acreditei quando o inimigo falou palavras na boca dos meus pais, dos meus irmãos. Talvez seja a hora de você dizer: basta, eu rejeito ao pecado, eu não sou escravo do pecado. Talvez seja a hora de você dizer: basta, eu não vou deixar mais a minha vida com Deus ser atrapalhada por causa de falsos ensinos. Deus, eu entrego nas suas mãos aquilo que já passou e aquilo que eu não consigo mudar, mas eu te peço, a partir de hoje, me dá força para romper com esse padrão de vida. Sabe, nós vamos continuar nas próximas 2 semanas, sabe, nós vamos desfazer muitas coisas do nosso coração e do nosso pensamento ao longo das 2 próximas semanas, mas hoje esse não é o foco. Hoje o foco é reconhecer e dizer: chega, eu vou parar de alimentar essas fortalezas, eu vou parar de dar material para o inimigo trabalhar contra a minha vida. Feche seus olhos. Espírito de Deus, Tu estás nesse lugar, Pai, e somente em Ti nós podemos encontrar liberdade. Somente em Ti nós podemos ser plenos, Senhor. Quantas fortalezas são instauradas dentro do nosso interior pelo inimigo. Mentiras que têm nos impedido de avançar, nos impedido de ser feliz. Mentiras que têm nos impedido de viver a nossa vida com o Senhor em sinceridade, em verdade. Nós dizemos basta essa noite. Basta com as suas mentiras, Satanás. Basta com os seus enganos. Basta com a mentalidade que não vamos ir para frente. Basta com a mentalidade que a nossa vida é só isso. Eu paraliso toda a ação do inimigo aqui essa noite.